Agora, na parafatologia, na página 2, quinta linha, de cima para baixo, você poderia explicar como acontecem os bloqueios energéticos encefálicos e a consequente obscurização intelectiva? Olha só, o bloqueio energético encefálico é o bloqueio na cabeça, né? Tem até um verbete que vale a pena você ler, está na remissiologia, do professor Valdo, é o bloqueio zero, que é justamente a nossa meta, né? A gente tem um bloqueio zero na cabeça. Então, o que é o bloqueio? São os bloqueios na cabeça, nesses chakras. Na maioria dos casos, vamos lembrar uma coisa. Todo heteroassédio é meio básico, mas vamos lembrar, né? Tem como base um autoassédio. Então, ninguém consegue te fazer mal, um heteroassédio, alguém vir e fazer algum mal em você, se você não permitir, que aí entra o autoassédio. Então, o autoassédio é o que abre esse caminho. Então, esse é um princípio que até a gente coloca aqui, ó, o princípio do autoassédio, predispor e potencializar o heteroassédio, lá na principiologia. Então, o que é o bloqueio pensêmico? Você se intoxicou por algum motivo. Então, seja por seus pensamentos, isso vai gerando um bloqueio das energias, você vai se intoxicando. Então, os chakras começam a não ter essa vitalidade. Então, eles começam a ficar bloqueados, fica difícil esterilizar as energias. Então, pode ter uma série de efeitos, inclusive físicos, de dor de cabeça, uma série de coisas. E isso leva à obscurização intelectiva. Porque nessa hora, quando a gente está mais assim obnubilado, a gente está mais com um bloqueio, a gente não pensa direito, porque a energia não flui. Pensa o seguinte, se a gente está com um bloqueio no estômago, aqui pode ser no esplênico, por aqui. O que acontece? Às vezes pode ter um enjoo, começa a não funcionar, aquilo fica um mal-estar. Na cabeça vai afetar o quê? A nossa maneira de pensar. Então a gente começa a não pensar direito. Então, e por que a gente falou que o efeito disso, a gente vê isso, a gente comprova isso, cada um vai comprovar, para não acreditar em nada, né, nem mesmo no que eu estou dizendo aqui, na hora que, por exemplo, a pessoa está obnubilada, ela está nesse processo que ela não pensa direito, vem alguém e tira esse bloqueio com a mão, por exemplo, através da técnica do arco voltaico. Então, e a pessoa vê aquela mudança instantânea, que não é uma sugestão, é uma coisa que ela comprova por ela mesma, dela estar pensando mal, obnubilada, não pensando direito, a cabeça confusa, né? Os pensamentos não funcionam, alguém vem, coloca as mãos, trabalha a energia, limpa e você começa a pensar, ué, peraí, sumiu tudo? Então, isso é uma autocomprovação que você tem para você mesmo. E isso ninguém te tira. Então, isso é um grande, eu vejo que é um grande, a energia, esse tipo de experiência, é um grande... É o primeiro passo em questão do princípio da descrença. Porque a pessoa vê, não, olha, peraí, ninguém me contou, eu vi, energia funciona, esse negócio funciona. Então, peraí, o que eu preciso fazer para eu ficar melhor em relação a isso? E aí começa depois, os outros fenômenos vão surgindo a partir desse desenvolvimento. Adriana, deixa eu perguntar uma questão em cima disso. Pode acontecer de ter heteroassédio sem autoassédio? Por exemplo, só para contextualizar, um ambiente que tem... complicado, bastante com sexo mais patológico. Você entra naquele ambiente e se identifica que tem um baque, né? Tanto energético quanto pensênico. Então, eu me questionei, né, você trazendo essa questão, se não tem algum momento de heteroassédio sem você ter dado tanta abertura, devido ao ambiente pesado mesmo. Não, né? mas você podia ter se encapsulado. Por que você não se encapsulou? Então, isso é um princípio dentro da Consciologia da questão do heteroassédio com o autoassédio. Então, vamos pensar numa situação dessa. Pessoa, tudo bem, vem lá, às vezes alguém te empurrou, você caiu, mas onde você falhou? Será que... Aí cada um tem que fazer análise. Será que, às vezes, não teve jeito mesmo, vamos supor, mas eu acho... teria que pensar com mais calma, porque, pelo que eu entendo, houve uma brecha, tá? Alguma coisa aconteceu. Pelo menos faltou, talvez, uma profilaxia, uma prevenção. Puxar para a autorresponsabilidade, né, que você está trazendo. Você pode pensar o seguinte, a sua emoção, quando entrou nesse ambiente, mudou? Se mudou, já fazer as checagens do que eu dei a brecha. Não, olha só, você entrou no ambiente, ele é hostil, você se emocionou, houve uma mudança da sua... você teve medo, teve alguma dificuldade, ficou apreensiva... Qual foi o seu estado emocional naquele momento? Isso já é um autoassédio. Que eu percebo que entra nessa questão do bloqueio na cabeça, né? Pode ter emoção, daí tem que analisar, mas o bloqueio na cabeça fica burra, daí já não consegue funcionar. E às vezes, por bem. que você ficou lá?
Porque se você... O que é o autoassédio? A gente nos prejudicar, né? Vamos supor que a gente chega num ambiente que está muito ruim. Não consegui me encapsular, sai fora. Aí por que você ficou? Aí cada um tem que falar, não, mas é porque do meu emprego, o meu chefe podia me... Por que eu podia ter bancado? Não, vou sair. Então, a gente tem que pensar com calma, mas eu acho que por aí a gente pode raciocinar alguma coisa. Então, por que eu, às vezes, me vitimizei? Me vitimizei. Porque o que é se eu deixei que alguém me assedie, eu me vitimizei. Eu virei vítima. Eu me fui uma vítima. Existe a vitimização não cavada? Existe. Mas esse percentual é mínimo, né? Eu acho que na maioria dos casos vale a pena a gente pensar sempre que não é cavada. Se foi, que é cavada, desculpa, né? Se é um não cavada, aí a gente tem que pensar com muita calma. Pode existir, é difícil falar assim, então todo, sei, fica difícil eu afirmar isso. Mas pelo que eu entendo, sempre deve ter alguma raiz, alguma coisa. Mas pode haver condutas de exceção. Mas eu acho que isso, no nosso nível, isso não seria conduta padrão, não. Eu acho que isso, na maioria dos casos, a gente está bobeando mesmo, até porque a gente não é desperto. Talvez quando a gente chegar na desperticidade, a gente consiga entender melhor essa questão. Mas eu vejo que alguma brecha a gente permitiu para ser vitimizado. Até aquela pessoa vai lá e passa a perna na gente. Bem, por que a gente não foi preventivo? Se a gente acreditou, se a gente soubesse das energias, a gente podia, através da energia, perceber melhor a intenção dessa pessoa. Por que eu deixei isso acontecer? Pode ser por ignorância, mas alguma coisa aconteceu. Mas, no mínimo, tem uma faltou leniência, alguma né? coisa tem. Isso que eu estou falando, é difícil a gente pensar num exemplo de que não tivesse algum tipo de vacilo nosso. Acho que tem que ver percentual, né? Um percentual de vacilo nosso. Sim. Você acha que existe a possibilidade do trabalho com as energias, ela acabar, em algumas hipóteses, mascarando um autoassédio, uma convicção equivocada? Você estava falando, por exemplo, da questão da vida fácil, a pessoa entender que a vida é boa, e de repente não ser essa a realidade, e isso que ser o autoassédio dela, ela, por exemplo, trabalhar com as energias e a vida fica cor-de-rosa, então eu estou certo, o resto que está errado. Aí entra uma poliana, né? Mas olha só, sabe por que não? Pelo menos na minha experiência, a energia, ela explicita a realidade. Então, é o contrário. Quanto mais a gente trabalha energia, é um paradoxo. A gente às vezes se sente muito bem, mas tem momentos que a gente se sente muito mal, porque a gente começa a assimilar também os ambientes, a gente está fazendo assistência. Então, a gente vê as realidades também de uma forma mais crua. E eu vejo que quanto mais dominar a energia, mais essa realidade é crua. Então, a tendência é justamente desmascarar a realidade. A gente vai ver a realidade como ela é. Então, a gente vê determinado ambiente todo limpinho, lindo, todo brilhando, um luxo só. Você chegar aí, você não aguenta ficar 5 minutos ali com energia horrível, por exemplo. Então, o que antes, se você fosse casca grossa, você, não, mas que lindo, olha que beleza, que casa luxuosa, que sonho. Às vezes você não queria nem de graça você ia morar ali dentro. Um exemplo assim bem extremo que eu estou dando, tá? Assim para ficar claro, né? Então, é igual pessoas, aquela pessoa linda, aquela mulher assim de capa de revista maravilhosa. Aí você vai ver energia, o cara fala, não, mas nem de graça também eu ia querer namorar essa mulher. Nem por nada, era mulher, mas $1 milhão, estou fora. Por quê? Você começa a perceber a real energia das situações. Então, eu vejo que a energia justamente é o contrário. Ela mostra a verdadeira realidade. Então, eu acho muito difícil a pessoa trabalhando energia seriamente, sentindo realmente a energia, ela se iludir. Muito pelo contrário. Ela vai ver a realidade das pessoas, vai ver a realidade dos ambientes, de uma forma mais crua. Mas aí entra a questão da intenção. Se a intenção dela é ajudar, é uma grande ferramenta. Ela vai ter amparo, então ela vai ter amparo para lidar com as situações. Tudo vai também melhorar-se em função da intenção. Porque a energia é uma arma, né? Então é uma arma que você tem que saber usar. Você pode fazer mal com uma pessoa a partir das energias também. Mas aí vem a lei do retorno. A energia acaba voltando para você dessa forma mais negativa. Então, a energia, reafirmando, né?
eu vejo que, pelo menos na minha experiência, ela não te ilude, ela te mostra a realidade. E a sua, principalmente.